Oi, boa tarde a todos. Estamos aqui começando mais um programa da 100RS e hoje nosso momento Olaria de Deus. Estou aqui hoje juntamente com o Mano Pedro, que já foi entrevistado já. Dá um salve para nós, hein, Mano Pedro? Salve! Glória a Deus, que bênção estar aí nesse dia aí com os irmãos aí, vendo a história dos meus irmãos da Olaria aí. Tamo junto, vai ser uma bênção esse programa. Amém. Então, hoje estamos aqui com duas pessoas que me viram pequeno, né? Quando eu era uma criança ainda. E é muito bom ver hoje que eles já estão recuperados, já estão sendo ativos nas igrejas deles, estão sendo uma bênção para a Olaria de Deus e também para os lugares onde eles vivem, convivem, né? Então, eu queria que você se apresentasse e dissesse seu nome, sua idade, quando entrou na Olaria de Deus também, né? Um pouquinho do seu testemunho, assim. Pode começar aí para nós? Glória a Deus. Primeiramente, boa tarde a todos aí, né? Quero agradecer ao pessoal pelo convite, né? Para nós é sempre uma honra poder estar reunido com os irmãos, falando daquilo que Deus fez na vida da gente, né? Meu nome é Márcio Ribeiro, né? Eu tenho 47 anos. Eu entrei na Olaria em 2015, para a honra e glória do Senhor Jesus, já vão hoje para 8 anos, né? Que eu passei por esse processo. E só tenho a glorificar a Deus por isso, né? Por esse tempo que Deus usou a Olaria, esse instrumento de Deus, né? Na minha vida para me trazer de volta para os caminhos corretos, né? Então, foram 26 anos, na verdade, né? Aprisionados no mundo da droga. Então, é muita bênção realmente poder estar aqui hoje falando do que Deus fez na minha vida através da Olaria de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma grande alegria poder estar aqui com vocês hoje também. Uma grande alegria poder estar falando sobre o que Deus fez e todo o processo da Olaria para mim. Eu me chamo Lucas Rodrigues, tenho 37 anos e comecei em 2009 na Olaria. Hoje faz 14 anos e pouco já que eu passei por lá. E para a honra e glória de Jesus, nós estamos aí podendo falar do nosso testemunho e daquilo que Deus fez. E sim, me lembro de ti pequenininho ali do nosso meio, né? Sempre. Aprendendo a jogar sinuca. Nós estávamos ali sempre junto, né? O Lucas, eu acho que daqui dos que estão aqui, é o mais velho, né? De casa, assim, né? Sim. E hoje o Pedrão também está completando 12 anos, né, Pedrão? 12 anos, glória a Deus. Ainda hoje, a gente estava fazendo um acolhimento lá, e eu atendi o pessoal, foi um irmão da Venezuela lá hoje, foi acolhido. E nesse acolhimento aí eu falei, 12 anos atrás eu estava aí onde tu tá agora. Mas persevera, eu quero ver tu mais pra frente também, contando teu testemunho, dando a tua história de transformação. Glória a Deus. E Deus ele faz, né? Glória a Deus. É a benção. E é muito bom ver isso porque, na verdade, vocês são inspirações para outras pessoas, né? Para outras pessoas, para famílias, que talvez tenha alguém que está na dependência química e acha que não tem mais solução, ou até mesmo para alguém que esse vídeo vai chegar, né? Para as pessoas que acham que a droga não tem mais solução, né? E eu queria que vocês agora contassem um pouquinho da parte, vamos dizer, triste da história de vocês, né? Como foi que vocês conheceram as drogas? Qual drogas que vocês utilizaram? Algum momento de grande tristeza que, infelizmente, né, o mundo ofereceu para vocês nesse meio tempo aí, né? Bom, na verdade, para mim começou como começa para a grande maioria, né? Embolamento com a gurizada da vila, caminhando com aquela gurizada. E eu conheci a droga, vamos dizer, ilícita, né? Pela primeira vez com 13 anos, que foi a maconha. Mas eu já bebia muito antes disso, na verdade. Mas vamos chamar assim que, né, a porta de entrada para as drogas mais pesadas aconteceu com 13 anos de idade. E durante esses 26 anos aí eu pude experimentar, vamos usar assim, né? Praticamente tudo que... Só não me piquei, mas eu usei cocaína, usei maconha, usei loló, usei crack, usei balinha, né? Tudo isso que tinha tudo que tinha para usufruir, eu usufruí. E de uma forma extremamente negativa, porque isso me trouxe uma consequência muito ruim para minha vida. Eu tive ainda condição, mesmo nesse período de drogadição, de conhecer uma pessoa, me casar, construir uma família meio que aos trancos e barrancos, porque é aos trancos e barrancos que se constrói uma família nesse mundo mesmo, né? E tive 2 filhas maravilhosas,
tenho 2 filhas maravilhosas, né? Mas estive naquele período de drogadição com a minha esposa. E posso dizer que, com certeza, o período mais difícil desse período de drogadição foi quando eu me separei. Eu ainda não conhecia a Olaria de Deus e achava que realmente me internar não seria a solução. Sempre pensei que me internar não seria a solução, que estar dentro de um lugar fechado não seria a solução. Até hoje, de fato, eu acredito que estar dentro de um lugar fechado, dependendo do lugar, não é a solução. Se naquele lugar não tem Jesus, não vai funcionar nunca. Né? Mas, para mim, esse período foi o mais difícil quando eu me separei. Né? E as consequências da droga em si, se a gente for relatar aqui episódios, né, de dificuldade, de perigo, quando tu já estava sozinho, tu não tinha mais a gurizada para andar contigo, tu invariavelmente te colocava tua vida em risco por diversas vezes. Então, eu tenho N histórias aí para estar relatando. Eu acho que a gente não tem o tempo suficiente para isso hoje, mas uma outra oportunidade a gente pode estar... De repente no livro do PC a gente coloca isso. Aproveitando isso, né? Nós estávamos conversando aqui antes do ar, né? Que, para quem não sabe, né? PC é o pastor Paulo César, que a gente chama, né? Que na nossa intimidade a gente chama ele de PC, né? E graças a Deus a vida dele influenciou a nós 4 aqui que estamos aqui. Glória a Deus. Então a Olaria de Deus é algo que Deus botou no coração dele e graças a Deus hoje a gente tá com 3 testemunhos lindos aqui, né? Do que Deus fez. E que nem quando eu tô lá na olaria, lá eu comento com o pessoal, né? Eles, tu é aqui do centro de operação, tal, não sei o quê. Eu falei, sim, eu já sou agora a olaria tem 15 anos, né? Não, já faz 15 anos já que eu sou interno, sou acolhido aqui e tal. Porque começou dentro da nossa casa, né? Sim. Então é verdade. Algo que, dos ministérios todos que o meu pai exerce, sempre foi, vamos dizer, a menina dos olhos, sabe? Tanto dele quanto minha, né? Então, é muito lindo saber os testemunhos que acontecem, as coisas que acontecem. E tu, Luquinhas, como foi o momento de maior tristeza? E quando, né, tu começou a conhecer esse mundo? Eu comecei com 11, 12 anos a conhecer cigarro, bebida, sair com a gurizada. É uma história bem parecida com todo mundo, né? E dentro disso, logo em seguida, foi o cigarro de maconha também. E no cigarro de maconha, durante, eu acho que uns 10 anos, 8 anos ali, eu fumava direto, né? E bebida, saindo para festas. Aí conheci a cocaína. A cocaína foi onde o primeiro baque, onde começou a me derrubar. Comecei a gastar dinheiro que eu não tinha, comecei a vender algumas coisas minhas. E comecei a perder, né? Desde o início ali, mas com 11 a 12 anos... E aí não demorou muito para chegar o crack, porque a cocaína já não estava mais fazendo efeito. Então, quando chegou no crack, aí foi o fundo do poço mesmo, né? Aí foi onde realmente eu vendi tudo que eu tinha, já estava roubando da minha família, perdendo toda a credibilidade, perdendo tudo que eu tinha conquistado ali. E aí, dentro disso, a pior chateação, a pior tristeza, a pior dor foi quando eu não estava conseguindo mais tomar a decisão da minha vida. Dizer, eu vou parar, não vou ficar, não conseguia fazer isso. Chegou uma época que eu pedi para minha mãe me encerrar dentro de casa para mim ficar lá, encerrado. Porque se eu saísse, eu ia roubar, eu ia fazer alguma coisa para poder comprar a droga. Então, esse daí foi um dos piores momentos da minha vida, onde eu tive que ficar encerrado na minha própria casa para não fazer bobagem. E uma das coisas, a minha mãe, ela sempre foi a pessoa que Deus usou ali junto com as minhas irmãs para me cuidar naquela época. E ela até comprava a maconha para amenizar aquela ansiedade, aquela coisa horrível que a maconha ela amenizava. Então foi aonde eu ficava encerrado ali. E daí uma noite, já com tudo isso na cabeça, eu bebi, eu achei lá, consegui dinheiro, bebi. E eu estava fazendo um trabalho para minha irmã na casa dela. Eu trabalhava com construção. E nesse trabalho ali, chegou uma hora que eu comecei a vender as ferramentas que eu tinha ali. As últimas ferramentas, furadeira, não sei mais o que lá. Vendi, usei droga a noite toda, era 3, 4 horas da manhã. Eu, chega, não quero mais isso. Não quero e eu não estou conseguindo. Então eu vou dar um jeito.
vou me matar aqui hoje e vou acabar com tudo. Parar de dar sofrimento para os outros. Parar de dar sofrimento para minha mãe, parar de dar sofrimento para minha família. E foi aonde eu coloquei uma escadinha lá, fiz uma forca. E eu subindo na escadinha assim para me matar, eu senti a voz de Deus dizendo: não faz isso, não é o momento, não faz isso, pior burrada da tua vida, não faz isso. E outra voz dizendo: acabou, já era, acaba com a tua vida hoje, porque aí vai acabar o sofrimento, vai parar de dar sofrimento para tua família, chega. E aí, nesse horário, às 3 horas da manhã, minha mãe chegou. Minha mãe morava um pouquinho longe, mais para cima da casa da minha irmã, e chegou lá. E hoje a gente entende que o Espírito Santo levou ela lá. Mas ela chegou falando: abre essa porta, senão eu vou pular. E isso para mim foi um ponto de chave, assim, porque tinha uns cacos de vidros em cima ali. Eu pensei: bah, eu vou me matar ainda, vou causar mais mal ainda para minha mãe ali naquele momento, né? Daí eu parei, onde eu voltei. E ela disse: eu não estava conseguindo dormir. Alguma coisa estava me inquietando para ir atrás de ti. E eu, naquele momento, eu disse para ela: olha, eu não tenho mais jeito, eu não consigo mais. Foi ali aonde eu decidi e disse que eu não conseguia mais. Ali foi aonde eu disse que deu, chega. E aí que ela conseguiu o centro de recuperação lá para me levar. E foi aonde tudo começou. Mas as piores tristezas da minha vida, para minha família e para mim, foi nesses momentos aí. Oh. E a gente sempre começa no não dá nada, né? É. Eu, quando comecei nas drogas também, eu fui nesse caminho, tipo, isso aqui jamais vai me dominar. Eu paro quando eu quiser. quiser. Uma coisa que eu tava refletindo ainda esses dias, acho que o Márcio vai concordar comigo, a gente mora meio que no mesmo bairro ali, na mesma vila. E quando eu comecei a usar droga, acredito que foi em 2006, 2005, para trás, aí, para essa época aí. E foi logo que chegou o crack na vila lá. Uhum. Então a gente começou a usar droga e entrou: isso aqui não jamais vai me dominar. Só que não tinha referências ruins, assim, de pessoa: aquele cara, ele tá um nóio, olha o jeito dele. A gente não tinha isso porque recém tinha chegado. Sim. E a gente foi indo: isso aqui jamais, e nisso aí foi pegando, e daqui a pouco... mas começou assim: isso aí jamais vai me dominar, mas daqui a pouco a gente já estava vendendo uma roupa, daqui a pouco eu mais vou gastar dinheiro nisso, daqui a pouco a gente está botando todo um salário, né? Daqui a pouco é a roupa, daqui a pouco tu já tocou tudo fora. Só que quando a gente começou lá, o Márcio é da mesma vila ali, não tinha os nóia que a gente, como o cara parou, né? Não tinha isso, então a gente: não, jamais, não vai acontecer nada disso. E foi levando, né? E o diabo ele vai usando assim, mas glória a Deus que Deus ele vem com uma intervenção divina e mudou a história, né? Todo mundo que começou a usar naquele período era todo mundo meio gordinho, meio fortinho, tava ainda fisicamente, aparentemente bem, né? Então a gente não tinha exatamente isso aí, né? A referência do resultado não é que nem hoje, né? Não é que nem hoje. Tu vê quem tá no crack, tu já vê de longe já. Exatamente. E, na verdade, né, para muitas pessoas o crack não tem solução, né? Hoje, se tu vai estudar, tal, uma solução assim normal não tem. E vocês são pessoas que já usaram e hoje quem olha para vocês assim não diz que esse cara já foi um dependente químico, já foi. Não fala isso. E eu queria dizer agora, já entrando já pro momento quando vocês ingressaram ali na olaria, queria que vocês contassem nesse período qual foi o momento assim que vocês realmente, que nem a gente fala, né? E isso é em todas as situações. Tem aquele momento no tratamento que o cara, tipo, tem um encontro real com Deus, sabe? Que a gente fala bastante isso. Vocês já foram... Os 3 foram líderes lá, né? Então você sabe que não é apenas tu cumprir o tempo do tratamento, né? Se tu não tem um encontro real com Deus, tu não entrega tua vida verdadeiramente para Deus, tu só vai ficar os 12 meses que é hoje o tratamento e vai sair e infelizmente vai cair de novo. Então, no tratamento de vocês, assim... Qual foi um momento que vocês acham que tiveram esse encontro com Deus, assim, tiveram essa chave virada na vida de vocês, assim? O meu momento que eu escutei a voz de Deus de uma forma muito forte foi quando ele me trouxe uma palavra. A primeira vez que eu recebi uma palavra, eu tinha 1 mês e meio de casa, mais ou menos. O irmão Adão, pastor lá, o irmão Adão estava pregando ali. O famoso Adão. Uhum. E ele trouxe o versículo... Salmos 37:5. E eu tenho como referência esse versículo porque ele fala: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então ali eu senti Deus de uma forma dizendo, eu já estava que não tinha mais solução, sabe? Eu não tinha mais saída. E eu disse para Deus, eu vou me entregar.
Mas se tu existe mesmo, te revela para mim, que eu quero te conhecer. Todo mundo fala, né? O crack para a sociedade não tem mais saída. Mas Deus tem uma solução. Eu ouvi muito isso no começo que eu cheguei na olaria. Os irmãos que já estavam lá, fazia tempo, e me incentivavam, falavam, cara, não desiste. Vamos lá. E quando eu ouvi a voz de Deus falando, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Para mim foi o marco onde eu disse, como uma flecha. A partir daqui eu tive um encontro com Jesus. Logo em seguida foi batizado no Espírito Santo. Logo em seguida a gente viveu momentos de batalha lá, de guerra dentro da olaria, que aquilo foram marcantes para mim e me sustentam até hoje, né? A olaria é a base de uma formação na minha vida, e eu creio que da nossa vida, né? Porque ali a gente aprendeu a ter os primeiros passos, né? E glória a Deus. Já forjado no fogo também. Já forjado no fogo, né? E ali a gente tem muita experiência, né? Porque ali muita experiência. Um ano de olaria equivale a muitos anos de igreja, assim, o cara que tá caminhando na igreja. Com certeza. É vendo intenso ali dentro, né? 24 horas, com um monte de irmão ali. Então, ele dá com pessoas. E, na verdade, nós éramos as piores espécies de pessoas, né? Então a gente tem um aprendizado muito grande. Dá só com as ovelhas negras, na verdade. É que nem a palavra fala, né? Ferro afiando ferro. Né? E tu, Márcio, nesse tempo aí, qual foi um momento, assim, que teve esse encontro com Deus durante o tratamento, assim? Acho que... Acho não, tenho certeza, né? Todo encontro com Deus, ele é marcante na vida de qualquer pessoa, né? E assim como foi na vida do Lucas, foi na vida do Pedro, foi na tua vida também. E o meu caso, ele ocorreu numa noite. Eu já estava lá mais ou menos há uns 15 dias dentro da olaria. E até então, eu estava irredutível. Eu conheci a palavra em 89, na Igreja Quadrangular. Fui batizado na Igreja Quadrangular. Mas eu conheci a palavra e me batizei resumidamente, né? Por intenções erradas. Eu, na verdade, queria ficar com uma guriazinha da igreja e estava lá manipulando uma situação para ver se isso acontecia. Né? Nem acontece mais hoje isso. Hoje a guriazinha é a pastora Juliana, né? Mas enfim. Mas eu estava com os pensamentos errados naquele momento. Mas Deus, através do batismo, ele certamente ali ele selou um projeto para minha vida. Ali ele selou um tempo para minha vida. Eu tenho certeza disso. Mas nessa minha caminhada de drogadição, eu simplesmente desacreditei de Deus. Eu entrei dentro da olaria, eu não tinha vontade de orar. Não é que eu não tinha vontade de orar. Eu olhava os irmãos orando e eu achava, cara, esse troço não vai dar certo. Isso aqui, estão tudo louco aqui dentro. Perda de tempo, né? Tem alguém vendendo droga aqui dentro e eu vou descobrir quem é, porque os caras estão de louco. Esse troço não vai mudar a vida de ninguém. E eu estava irredutível. Coração endurecido, desacreditado total, assim, do processo. E, cara, eu acho isso muito tremendo da parte de Deus, porque não que eu ache legal que ele tenha falado comigo objetivamente, entendeu? Mas eu acho isso porque Deus ali, na verdade, ele não usou ninguém. Ele simplesmente me acordou no meio da madrugada, naquele dormitório que a gente já sabia como é que era, né? Tava todo mundo ferrado no sono. E eu me acordei com muita vontade de ir no banheiro. E levantei para ir no banheiro, naquela nossa porta, parecia aquelas portas de salão de bar, né, cara? Eu posso fazer um barulho do caramba. Eu não sei como é que a galera não acordou. Sei que eu brabão, levantei, né, metidão, tipo, não quero saber, não tô nem aí, esse troço vai dar certo mesmo. Levantei e fui no banheiro. Eu lembro nitidamente como se fosse hoje. Eu estava no banheiro e eu senti uma presença de alguma coisa que não era da parte de Deus, junto comigo no banheiro. Eu imaginei até que alguém tivesse acordado, tivesse no banheiro escondido e estava atrás de mim bem na hora que eu estava no banheiro. E aí, quando eu olhei para trás e não vi ninguém, que eu olhei para frente de novo, eu me arrepiei todinho. E aquilo meio que me impressionou naquele momento. E eu voltei pro dormitório e aí eu olhei para todo mundo nas camas, todo mundo dormindo, e eu já tinha um pouquinho mais de intimidade com o irmão, que era o Vitor. E aí eu digo, eu vou chamar o Vitor para orar para mim. Vou chamar ele, vai orar por mim e tudo certo, né, cara? Daí eu dei umas 2, 3 cutucadas no Vitor, o Vitor nem se mexeu. Podre de sono. E aí eu digo, e agora? Como é que eu vou fazer? E aí me veio uma passagem que nós tínhamos lido naquele dia, né? Que dizia que era eis que estou à porta e bato, né?
Me veio essa passagem na mente assim, e eu, naquele momento, eu digo, bom, se é tu que tá na porta e vai tá batendo, então vamos fazer o seguinte, então eu vou abrir a minha porta para ti e tu vai entrar então. E aí eu dobrei o meu joelho no quarto naquela madrugada e orei naquela madrugada. Uau. Dali pra frente, cara, foi uma reviravolta de mais de 360 graus. Foi uma mudança assim, ó, de comportamento da minha parte, de entendimento das coisas, de compreensão, de experiências. E aí Deus foi mostrando. Eu duvidava de alguma coisa, Deus ia lá e fazia. Eu desacreditava de alguma coisa, Deus ia lá e fazia de novo. E aí aquilo foi, sabe, não que tinha sido um jogo com Deus, mas eu sei que Deus na realidade foi me provando tudo aquilo que eu desacreditava. Ele disse, não, tu tá totalmente errado e vem comigo, caminha comigo que eu vou te mostrar a verdade. E dali pra frente foi só experiência, foi só guerra também, muita guerra espiritual. Deus nos permitiu viver muita coisa através disso aí. E é o que nem o Lucas falou, né, cara? A olaria, ela é um campo missionário. Ela é um campo missionário. Lá é um lugar onde Deus, se a gente dá a oportunidade dele fazer, ele vai fazer. Pode ter certeza. Verdade. E é o principal foco, tá? Tudo. É a decisão de abrir o teu coração e deixar Deus trabalhar. Porque até para receber uma pessoa na olaria, a gente pergunta, mas tu quer se tratar mesmo? Porque sem a pessoa decidir ter um tratamento, ela só vai passar tempo lá. E foi o que aconteceu com todos nós. E a decisão, ela muda a história. E foi isso onde eu creio, né? Que todos nós aí tivemos uma grande oportunidade de mudança. E agora me lembrou a palavra de João 5, né? Do aleijado. Jesus fala, queres ser curado? Queres ser curado? Mas tu sabe que eu até hoje eu tenho esse pensamento que a gente tem que insistir mesmo, sabe? Porque eu fui para a olaria não querendo ir. Sim. Entendeu? Eu não queria. Eu queria me esconder uns dias lá e vou-me embora de novo, entendeu? Eu fui não querendo ir. Só que eu fui com esse pensamento e Deus tinha outro projeto, né? Mas, claro, eu creio que Deus faz, mas que facilita muito mais o processo, né? Quando o cara quer mudar um pouquinho, eu não aguento mais essa vida, quero mudança, com certeza a oportunidade, a olaria é uma tremenda oportunidade. Uma experiência bem rapidinho que a gente teve até essa semana, da semana passada eu estava falando com ele, que é o Vini, que veio aqui também testemunhar, né? O Vini, ele estava decidido a não ir. E aí os pais dele me chamaram, perguntaram se eu podia conversar com ele. E eu tive uma conversa bem franca, abertamente. E disse, cara, Daí naquela conversa ele tomou uma decisão. Até ele me agradeceu, esse dia estava falando sobre isso, porque a persistência de conversar, de tentar, vamos lá, não desistir da pessoa que está ali, Sim. Isso é muito importante, faz a diferença, né? Não desista. E é algo que vocês aprendem muito também lá na liderança, né? Quando vocês estão na olaria, porque quem está lá na olaria, lá, quem não conhece, né, está assistindo, lá é diariamente pessoas querendo desistir do tratamento. Exato. E quando tu tá como uma liderança lá, tu tem que insistir. Não, irmão, continua, não é bom tu sair, sabe? Tinha 3 processos, né? O auxiliar conversava, aí depois passava pro monitor e daí depois chegava no diretor. Se caso não adiantasse nenhum, nós ligávamos pro PC. Eu acredito que também tudo isso ver o poder da oração, né? Porque com certeza tinha pessoas orando, né? Sim, pela nossa vida. E eu também fui no processo que eu não queria ir. Mas é interessante que no processo ali eu ia aí só pra, dar um tempo pra amenizar as coisas em casa. Sim. E eu fui nesse processo, e aí o dia que era pra ir, eu tava de louco nas drogas, não fui. E aquele dia ali o Espírito Santo me tocou, foi algo incrível, assim, que eu tava com dinheiro no bolso, tava com droga e daqui a pouco, sabe, parece que o baque passou, assim, e o baque que eu tô fazendo. E aí tava o meu pai, assim, eu peguei o cachimbo na frente do meu pai, quebrei o cachimbo, né? Peguei um dinheiro que eu tinha, dei na mão dele. E tá, agora me leva. E eu fui, só que mesmo assim lá dentro, não, mas eu vou aí, só meu problema é só droga, eu não quero eu não quero nada com a igreja, não quero fazer nada disso, eu quero só largar as drogas, né? Pensas tu, né? Acho Só que a maioria chega assim, né? Eu fui pensando que era uma clínica, né? Podia fumar, podia. E quando eu cheguei lá, eu dou de cara com o versículo, conhecereis a verdade vos libertará, né? E aí eu já conheci, eu fui para uma outra, antes de eu ir para a olaria, né? E aí, olha onde eu fui parar, né? Só que nesse processo eu fiquei lá um mês ainda, rebeldão, né? Brabão. E aí teve um momento que eu tive um verdadeiro encontro com o senhor, que daí a gente teve uma oportunidade de participar de um retiro lá,
de momento de busca ali, o Espírito Santo veio e aquele momento em diante a minha vida nunca mais foi a mesma. Agora, aqueles que têm o verdadeiro encontro, a vida nunca mais é a mesma. Claro que tem as lutas. E dentro de uma casa de recuperação, vocês já passaram por isso, acredito, que é como se fosse pegar todo o sentimento e botar dentro de um liquidificador, assim. Sim. Num minuto antes a gente quer morrer lá dentro. Não dá 2 minutos, a gente quer sair correndo. Né? Então é assim, no mesmo dia tem cara que quer morrer lá, não, agora eu vou ficar aqui o resto da vida aqui. E daí não dá 2 minutos, daqui a pouco, não, quero sair daqui, não quero mais ficar, tô desistindo. É uma coisa que não falha na olaria, o cara chega 1, 2 dias, 3 dias, já tá dando glória, pulando aleluia e pregando e falando, cara, isso não... em uma semana o cara tava no portão da rua. Os caras muito emocionados, Já assim. chegou cheio do poder, né? Charamanai, daí. E aí toma um chazinho de jato bom. Daí já Esse é o famoso chá das casas de recuperação, né? O chá de jato bom. E, gurizada, e agora já pra nós ir finalizando já, queria que vocês contassem assim, como tá a vida de vocês hoje. Como tá a vida de vocês hoje, depois desse tempo já. Vocês já acabaram o tratamento, voltaram para a sociedade, voltaram para suas famílias. Como tá hoje também a vida da família de vocês. E se vocês querem agradecer alguém também, nesse finalizando, né? Então, começar pelo Márcio aí. Glória a Deus. Cara, a minha vida hoje, ela literalmente ela mudou da água pro vinho, né? Eu digo isso usando as palavras da minha esposa, né? Quando eu me internei na olaria, como eu comentei no anterior, no primeiro momento ali, nós estávamos separados. Nós ficamos 1 ano e pouco separados, 1 ano e meio mais ou menos, eu acredito. E logo após eu sair da olaria, Deus restituiu nosso casamento, né? Então isso foi em 2016. Nós já vamos então para praticamente 7 anos que nós retomamos o casamento, um casamento que agora vai fechar 23 anos. E usando as palavras mais uma vez da minha esposa, né, nesses últimos 7 anos ela foi mais feliz comigo do que ela foi naqueles 15 anos que a gente teve juntos, né? Então, a tranquilidade que é uma vida com Deus, no sentido de que hoje eu não preciso mais mentir, hoje eu não traio mais, hoje eu não me engano a minha família, hoje eu sou uma pessoa que eu procuro estar sempre direcionado pelo Espírito Santo, tanto no meu dia a dia profissional, quanto dentro da minha casa, né? Isso para um pai que tem 2 meninas dentro de casa e mais uma esposa, são 3 mulheres dentro de casa, só eu de homem, né, mano? Isso ajuda muito, ajuda bastante, né? Mas uma das coisas que também na minha vida eu procurei que fizesse sempre parte, não que não mudasse, foi justamente o que tu começou falando no início, né? Eu procurei nunca me desvincular da olaria, né? Até pelo óbvio amor que a gente tem por essa casa, pelo trabalho, pelo ministério. A gente aprende a amar as almas como o pastor, né? Nos ensina. Claro que não na mesma proporção que ele tem um nível elevado de amor. Tem umas almas que o cara fica pensando, pastor, abandona, larga de mão. Mas aí ele não adianta, ele insiste, né? Mas até casualmente, né? Antes de chegar aqui, eu estava justamente respondendo um abençoado aí que eu estou tentando trazer de volta. E agora eu falei com a mãe dele, né? E aqui, para te ter uma ideia, qual a mensagem que ela está, não tem palavra para te agradecer, um abraço. Estamos tentando trazer de volta. Mas isso aqui foi uma coisa que sempre fez parte da minha vida, desde que eu saí da olaria, né? Eu sempre tive acolhidos, ex-acolhidos, irmãos batendo no portão de casa ou chamando pelo WhatsApp, pedindo ajuda. Então eu percebi que na verdade isso ia fazer parte da minha rotina e para mim é uma satisfação, né? Poder estar ainda fazendo parte desse processo de olaria e procurando ajudar as pessoas que nos procuram, né? E, cara, quero deixar o meu agradecimento primeiramente a Deus, né? A pessoa do Espírito Santo é a pessoa mais importante na minha vida, foi quem mudou de fato a minha vida. Segundo, não podia ser outro, o pastor Paulo César. Uma pessoa que é o nosso líder espiritual. É o cara que a gente chama PC, mas é um pastor também, né? Como a gente gosta de dizer muito. Hoje pela manhã até eu estava pensando nele, né, na oração da manhã ali e tal. E até no vídeo que ele passou ali, né? O pastor, ele não adianta, né? O pastor, ele tem a direção, né? Então, agradeço, obviamente,
2 pessoas, que foi o Cristiano Strzelec e o Anderson, que foram lá na minha casa, insistiram em ir lá na minha casa, insistiram em me levar para a olaria, né? E uma pessoa que vai ouvir lá de cima, com certeza, que é a minha mãezinha. Eu tenho uma oração dela até hoje guardada dentro da minha Bíblia, que eu carrego comigo, que ela escreveu de próprio punho. E eu lembro que eu sei que é nesse período que ela escreveu isso aí, eu estava talvez no meu período mais sombrio de drogadição, né? E eu achei essa oração dela perdida dentro de uma bibliazinha dela lá, né? E guardo comigo até hoje. E eu sei que é uma pessoa que orou muito por mim. Cara, e agradeço com certeza. Mano Pedro fez parte do meu processo muito bem, muito próximo, né? Foi o meu diretor dentro da olaria, irmão Adão, irmão Ivan, Thiago Valasco, Lucas. O cara tem que agradecer os bodão também, né? Porque os bodão ajudaram o cara a crescer, né? Apedaram, né? Aquilo ali vai dando uma estrutura pro cara, né, meu? Mas o pastor Lucas hoje aí é pastor também, né, cara? Juntamente com o pastor Lucas aqui também. Então, essas pessoas, elas marcaram muito na vida da gente, né, cara? E nos ajudaram a crescer nessa caminhada. E continuam nos ajudando, né? Pra honra e glória do Senhor Jesus. É isso aí. Bacana. Hoje eu trabalho com jovens, né? Eu fiquei na olaria 2 anos e 6 meses lá. E eu podia ter saído com 3 meses, era o tratamento na época. Mas eu disse para Deus, eu fui tão impactado por Deus que eu disse: Deus, assim como o Senhor colocou pessoas aqui para cuidar de mim, eu quero também poder ajudar a fazer alguma coisa nesses primeiros anos de uma nova vida. E eu fiquei 2 anos e 6 meses lá, depois eu saí, Deus foi preparando, né, para cuidar da minha vida profissional também. Então eu consegui um bom emprego lá junto com o pastor Marlon. E desde quando eu entrei na olaria, eu sempre fiquei próximo da liderança dos meus pastores, né? O pastor Paulo César sempre foi uma referência, sempre me ensinou a minha base espiritual, é um paizão, meu pai na fé, né? Que foi o que me ganhou para Jesus. E depois que eu saí, eu fiquei perto do pastor Marlon também. E eu tenho certeza, sem sombra de dúvidas, que o que me mantém firme muitas das vezes é os puxões de orelhas que eles me dão, sabe? É o acompanhamento, é a minha liberdade que eu tenho de falar real. Tô passando por dificuldade aqui, pastor, tô precisando de oração, tô precisando de ajuda, sabe? Até hoje eu sou pastor auxiliar lá na minha igreja, cuido da parte do jovem junto com a minha esposa, mas eu tenho um gabinete com o meu pastor seguidamente, eu tenho um acompanhamento, decisões que eu tenho que tomar, eu chamo o meu pastor para estar junto comigo e me ajudar a decidir. A palavra de Deus fala, né, que na multidão de conselheiros ali há sabedoria. Amém. Então, a minha vida hoje está uma vida abençoada na questão de que eu estou fazendo a obra ainda, cuidando de vidas, cuidando de jovens, podendo pregar, falar para eles: não segue esse caminho não vai dar. E tantas outras coisas que a gente tem feito junto, eu e minha esposa. E tenho uma vida profissional ativa, consegui concluir uma faculdade o ano passado também. Aí para mim era um sonho que foi realizado. Eu consegui concluir, glória a Deus por isso. E eu tenho caminhado para continuar crescendo, continuar no futuro servindo ao Senhor, mas também cuidando dessas partes, né, da minha família e tudo mais. Agradecimentos, com certeza, em primeiro lugar é Deus. Deus foi aquela que me tirou da forca, eu digo, né, usou minha mãe lá para me tirar da forca. Quero agradecer ao pastor Paulo César, pastora Raquel, Gessé e o Manuel eram pequenininhos ali juntos, mas estavam sempre junto com nós, nos trazendo um acolhimento de família lá dentro da olaria. Isso para mim foi muito importante também. A minha família, a minha mãe, as minhas irmãs, que estavam sempre junto comigo, por mais que eu fazia coisa errada, elas não desistiram de mim. O meu pastor hoje, pastor Maro, pastora Juscelia, né, toda a minha família, que engloba ali o Edinho, a Viviane, a Sheila, o Jefferson, a Vivi, são pessoas que Deus usa para me ajudar a me manter firme no Senhor. E, né, e principalmente a pessoa que caminha comigo 24 horas, vamos dizer assim, que é a minha esposa. Minha esposa, meu filho. Quero agradecer de coração eles, porque eles conhecem o pior de nós, né, nos momentos mais difíceis. Então, quero agradecer cada uma dessas pessoas e dizer que vale a pena a gente investir em vidas. Vale a pena a gente se dedicar a cuidar uns dos outros, porque eu tenho certeza que esse é o plano e um projeto de Deus. Glória a Deus. Deixa eu só fazer uma recapitulação rapidinho, né? Obviamente quero deixar também meu agradecimento. Senão eu vou apanhar em casa depois. Né? Com certeza para minha esposa e para minhas filhas, né, que são minha base também hoje, né? Dão estrutura para nossa família. São pessoas que
também foram alcançadas por Deus, graças a Deus, né? E foram transformados. O ambiente de casa hoje, outrora era forró, pagode e sertanejo. Hoje, né, a gente já, graças a Deus, eu chego em casa várias vezes, né? Tem sempre um louvor rolando. Então isso ajuda o ambiente a se tornar um ambiente realmente transformado por Deus, né? Então eu agradeço muito as minhas filhas, Gabriela e a Laura, e a minha esposa Luciane, que são umas bênçãos na minha vida. Deus é bom com a gente, né? Porque nós estava indo em passos largos pro inferno, né? É verdade. É verdade. Deus nos encontrou, resgatou, salvou, agora nós somos salvos, já estamos no lucro. Já estamos no lucro. Já estamos no lucro. Aí não só bastando isso aí, Deus nos dá a família abençoada, linda, que hoje também serve a Deus, né? Cada um tem sua família aí. Isso é tremendo o que Deus faz, né? Ainda restaura, dá uma família linda, dá filhos, dá profissão, dá ministério. Tudo isso é lucro que Deus, né, pro caminho que a gente estava indo, né, que era um caminho de morte, de cadeia, onde muitos diziam, né? Mas Deus fez uma obra tremenda e não só salvou, mas nos deu família, nos deu ministério, para dar continuidade, né? Ser enviado para fazer a missão que Deus nos chamou para fazer. Ele sabe que na ITM, a primeira vez que eu participei na ITM, que nós estávamos lá na sede estadual, eu me lembrei daquela passagem, né, onde fala que me colocou assentado com os príncipes, né? Pô, me tirou do lamaçal do pecado para estar lá junto com uma galera que serve ao Senhor, que é uma galera super do bem, né? Então, vai ganhar muitas almas pro Senhor aí. Glória a Deus. Amém, nós E todos. hoje, antigamente, a gente passava por um lado da rua, as pessoas atravessavam para o outro lado. Hoje as pessoas atravessam a rua para te cumprimentar. E querem ouvir o que a gente tem para dizer. Exatamente. Né? Então isso é tremendo. Né? Exatamente. Cara, foi uma honra aqui estar esse tempo de mesa com vocês aqui, ouvir essas histórias. Deixo o meu muito obrigado por vocês atenderem o convite aí. Glória a Deus. Tamo junto. E deixo um abraço também do PC, né? Que é o nosso líder aí geral de missões. Só para finalizar então, Pedro, hoje tu trabalha ali na área da triagem, né? Se alguém quiser levar alguém, algum acolhido, quais os passos tem que tomar e tal? Poderia explicar brevemente isso? O primeiro passo é marcar com a gente ali, né? Uma triagem, que a gente passa o regulamento, passa as informações de como é o dia a dia lá, ver se a pessoa quer mesmo. E aí, depois disso, a pessoa querendo, a gente faz a ficha ali, fala com a família, e aí ele pode ser encaminhado, a gente vê a melhor forma de estar encaminhando ele. Eu posso deixar meu contato também, 999-86-30-77, chama no WhatsApp ali, marca, que a gente pode estar vendo a melhor forma para poder estar encaminhando e estar sendo acolhido lá. Glória e deixar lá Deus fazer uma obra na vida. Né? Glória a Deus. Então é isso, pai. Pessoal, tamo junto. Deus abençoe a vida de vocês. É nóis, tamo junto. Deus abençoe.